Nessa época, né, entre os anos 2006 e 2007, já estava sendo produzida a primeira das normas técnicas pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que seria a nacionalização desse processo que até então a gente dependia da Europa. Tá? Isso eu acho que foi um grande avanço. Isso era inevitável. Né? Isso tinha que ser feito. Já que essa era uma atividade que estava crescendo, né, em número de profissionais, em necessidade, em campos de aplicação, etc. e tal, né, não tinha como evitar isso. Né? Era um absurdo a gente depender de um processo que acontecia na Europa, né, para podermos ter um profissional aqui no Brasil certificado. Né? Então, acho que isso foi um grande avanço para nós. A criação das normas brasileiras, que se basearam no padrão europeu, tá? É fato que houve uma adaptação, né? Então a norma brasileira ela não é uma cópia, não é um Ctrl-C, Ctrl-V, né, do padrão europeu, mas se baseia nele, né? Então nós respeitamos todo o know-how que foi desenvolvido pelos europeus e criamos então as nossas normas. Né? Em decorrência disso, nós também pudemos então fazer a acreditação pelo sistema método das nossas certificadoras, né, e assumimos todo o processo de capacitação e certificação dos nossos profissionais. Quer dizer, isso tinha que acontecer, isso foi super importante, né, e a gente pode considerar isso como um avanço para nós, tá? Avanço para o Brasil, né, temos nacionalizado esse processo. Bom, me preparando, né, para essa entrevista, eu entrevistei, eu consultei alguns colegas que são atuantes, né, nas atividades de acesso por cordas, né, são todos nível 3, todos muito experientes de mercado, né, todos já estão há muito tempo, né, atuando nesse mercado. E eu conversei com eles porque eu queria avaliar se todas aquelas percepções que eu tive, quando eu tive uma relação mais estreita com essa atividade, né, isso há 15 anos atrás e tal, se elas ainda eram válidas. Né, ou se eles percebiam mudanças, né, ou grandes mudanças, desses 15 anos para cá. Né. O resultado dessas conversas foi que muito daquilo que eu percebi, né, na época em que eu estava mais envolvido, elas ainda são válidas. Elas ainda são relevantes, né, para os tempos atuais. Há mudanças? Há. Né? Por exemplo, hoje nós temos um número muito maior de escolas capacitando novos profissionais de acesso por cordas. Né? Hoje nós temos... hoje o profissional ele conta com mais de uma certificadora, certo? Quer dizer, ele tem a questão da escolha. Você tem as escolas, né? Você tem um número de profissionais muito maior do que naquela época em que eu tive esse envolvimento mais próximo, mais estreito com a atividade. Né? Isso, é lógico que essas mudanças têm seus aspectos positivos e negativos. Né? Então, lá nos anos, em 2007, por exemplo, né, quando eu tive um contrato maior, que eu tive que contratar um número maior de profissionais, um profissional de nível 3 era escasso. Né? A relação de oferta e procura, quer dizer, tinha muito mais gente procurando um nível 3 do que profissionais disponíveis para atender essa demanda. Então, assim, eram profissionais cujos salários eram muito valorizados. Muito valorizados. Tá? Nós estamos falando de coisa de 15 anos atrás, que na minha folha de pagamento, né, os salários eram variáveis porque era a contratação em regime de plantão, quer dizer, o salário do indivíduo no mês dependia das horas trabalhadas, etc. e tal. Mas era assim, a folha de pagamento no nível 3, eu lembro que eu cheguei a trabalhar com valores entre 7 e 8 mil reais de salário. Isso em 2015. Né? Conversando com esses colegas, né, que estão atuando hoje, eu até perguntei, e aí como é que está, né, o padrão de remuneração? Né? Bom, era esperado. Hoje a oferta é muito maior de profissionais, muito maior do que era naquela época. Né? E a gente também está passando por um momento, né, a gente está nesse momento, né, da nossa economia, né, economia brasileira também que não ajuda em nada. Né? Hoje, em valores absolutos, não é nem relativos, absolutos, tá? Hoje eu sei que tem empresas que estão ofertando aí para o mesmo nível 3 salários abaixo de 3 mil reais. Então, lógico que isso depende, tá?
E aí, para quem não é da área, talvez valha a pena eu abrir um parênteses. Importante para isso que eu estou falando. O acesso por cordas não deve ser considerado uma profissão. Ele é uma competência, ele é uma habilidade. Tá? Que um profissional, que um eletricista, que um soldador, que um pintor industrial, né, alguém que faz inspeção de equipamentos, tá certo? Ele agrega a profissão dele. Tá? Então, um soldador que, além de ser um soldador, ele também tem, ele tem como adicional essa competência do acesso por cordas. Então, ele pode atuar em situações que outros soldadores não podem. Tá? E quando você soma isso, quer dizer, você soma lá uma profissão que é muito requisitada, né, com mais essa habilidade, aí o salário realmente pode ser muito bom. Tá? Bom, enfim, as mudanças, certo? Então, que bom que a gente pode contar com um número muito maior de profissionais, a disposição, né, de um número muito maior de profissionais. Eu espero, e eu acho que deve mesmo, essa profissão tem que crescer muito mais. A gente enquanto nós estamos conversando aqui agora, enquanto nós estamos gravando esse vídeo, do lado de fora do meu prédio tem alguém fazendo a lavagem do prédio. Tá? E assim, é um trabalhador provavelmente humilde, bem humilde, né, é um lavador, né, ele vai ser contratado, vai ser, né, como alguém que lava a fachada, né, e que está naquele balancinho que no meio industrial a gente chama de cadeirinha. Que é um mecânico, né, também pendurado em cordas, mas que não tem nada a ver com acesso por cordas. Certo? Então exige muito menos do profissional que usa esse tipo de coisa, em termos de treinamento, de capacitação. Né, ele tem que ser treinado, tem que ser capacitado, mas não tem nada a ver com acesso por cordas. É uma atividade muito mais, tecnicamente, muito mais simples. Muito bem. Né? Assim, apesar de, aparentemente, né, ele está lá, ele está com os EPIs que ele tinha que estar, está de capacete, né, está seguindo o básico, né, dos requisitos das normas, da norma regulamentadora, normas técnicas e tal, mas você vê que o trabalho ainda é rústico, né, ainda tem problemas. Né? Então, eu olhando pela janela, eu vi alguns probleminhas ali. Né? E eu sei que se eu sair lá fora lá, e for conversar com ele e dar algumas dicas, ele não vai entender do que eu estou falando. Né? Porque ele e o chefe dele são pessoas, né, de pouca qualificação técnica. Né? Nem vão entender do que eu estou falando. Né? O que eu gostaria, por que eu estou falando isso? Porque eu gostaria, na verdade, que fosse uma empresa especializada. Eu preferia que fosse um profissional de acesso por cordas fazendo isso. Porque aí eu sei que a qualidade do trabalho e a qualificação de quem ia estar do lado de prédio é outra. É outra, certo? Então é melhor treinado, né? Ou seja, é mais qualificado, está usando uma técnica e uma tecnologia mais segura, né? Então eu fico na torcida para que essa atividade vá tomando espaço, cada vez mais espaço no mercado de trabalho. A gente precisa disso. Em 2015, eu fui contratado por um fabricante de equipamentos para participar de um evento que foi organizado e aconteceu lá em Belém do Pará. Eu estou em São Paulo, tá? Eu sou de São Paulo, a maior parte do tempo estou trabalhando aqui, tá? Mas eu viajei para Belém do Pará, quer dizer, norte do Brasil, para participar desse evento. E eu fiquei com a maior parte do conteúdo das palestras da programação desse evento. Em um dos temas, eu ia ter que abordar acesso por cordas, e eu aproveitei para fazer uma enquete ali com o público. Né? O evento era grande, assim, tinha mais ou menos umas 90 pessoas na plateia, né? E aí eu quis saber deles, quantos daqueles que estavam presentes sabiam o que era acesso por cordas. Olha, já tinha um ano, ou mais de um ano, da publicação no anexo 1 da NR35, certo? Com relação às normas técnicas, elas têm que ser compradas, né? Não todo mundo tem acesso, etc. e tal. Só que com relação às normas regulamentadoras, não. Certo? Isso é de acesso público. Né? Você entra lá no site, entrava no site do antigo Ministério do Trabalho, hoje o Ministério da Economia, né? Mas você entra lá, os textos das normas estão disponíveis. Você acessa muito fácil pela internet. Tá? Então fazia um ano da publicação do anexo 1 da NR35, que aborda acesso por cordas. E eu perguntei para aquelas 90 pessoas quem é que sabia o que era isso. 3 pessoas levantaram a mão. Eu pensei, não é possível, né?
porque a NER 35 foi impactante, o anexo 1, etc e tal, tem lá o seu impacto e tal. No primeiro momento, eu achei que aquilo era apenas inibição. As pessoas ficaram inibidas em levantar a mão, tá? Mas tudo bem, tá? Aí eu segui com a programação, segui com a palestra, em algum outro momento eu aproveitei e falei, eu repeti a pergunta. Falei, vamos ver mesmo se eu consigo fazer com que os tímidos, né, participem. Fiz a mesma pergunta, os mesmos 3 levantaram a mão. Quer dizer, praticamente todo mundo que estava ali não sabia o que era acesso por cordas. Bom, nós estamos falando de 2015, isso é coisa do passado, etc e tal. Aí, vamos trazer isso para o presente, tá? Eu dependo muito das redes sociais para divulgar o meu trabalho, né, para poder compartilhar as coisas que eu produzo, né? Então, eu dependo muito das redes sociais, né, principalmente LinkedIn e Facebook. E aí, pelas redes sociais, a gente ainda vê a carência dos profissionais, e muitos são profissionais de segurança do trabalho, a respeito desse assunto acesso por cordas. Um exemplo prático disso, a oferta de rapel industrial. Rapel, né, que é a técnica de descida em cordas, né, que faz parte do escopo, né, das técnicas de acesso por cordas, né, é uma das, entre várias, né, mas é oferecer rapel, descida em cordas, para um trabalhador não especializado. Tá? Isto, sobre vários aspectos, é problemático, mas mostra que as pessoas ignoram que esse tipo de atividade está regulamentada, que você tem 2 normas técnicas, que você tem uma norma regulamentadora, né, federal, né, que disciplina esse tipo de atividade. E que você não pode simplesmente botar um trabalhador não especializado, né, e cuja a capacitação não está seguindo aquele padrão, né, que é determinado, que hoje é compulsório, né, é obrigatório, né, você não pode fazer isso com um trabalhador não especializado. Né. Aí tudo bem, aí às vezes aconteceu de eu fazer algum comentário, eu estou vendo a postagem, né, então já aconteceu de alguém falar, olha, eu não divulgaria isso porque você tem um probleminha aí no que você está mostrando, né? Até já aconteceu de alguém, puxa, desculpa, tal, o que foi lá e tira a postagem. Isso é um caso de exceção. Em outros casos que eu quis fazer um comentário, não teve jeito. Teve um que alguém compartilhou com muito orgulho, né? Que estava lá ensinando o rapel para um trabalhador, e você via que fora o rapel em si ser um problema, porque é uma atividade de risco, quer dizer, você não está resolvendo a segurança do trabalhador, você está criando mais uma condição de risco para ele. Tá? Fora isso, estava totalmente fora dos padrões adotados pelo acesso por corda. O tipo de cinturão de segurança que ele estava usando, o tipo de aparelho para descer pela corda, tá? E aparentemente, até mesmo a corda não seria a corda certa para esse tipo de coisa. É lógico que eu estou falando aparentemente, porque num vídeo, só olhando no vídeo, você não consegue ter certeza se a corda é ou não aquela que a gente determina como a ideal, né, aquela dentro do padrão. Tá? Aparentemente, também nem a corda ajudava nessa história. Né? E aí eu fiz essa postagem para ele, né, e aí até contei, para mostrar a gravidade do que ele estava exibindo ali, eu no texto, de forma bem sucinta, dizer, olha, isso aqui aconteceu recentemente, houve a interferência do Ministério Público do Trabalho, as empresas envolvidas, né, foram multadas em R$15 mil cada uma delas, né, por não estar respeitando, né, o padrão de acesso por corda, por estar ensinando rapel para trabalhadores não especializados, e ainda tiveram que assinar um termo de ajustamento de conduta, que é um termo que você assina se comprometendo a não repetir os mesmos erros. Tá? Quer dizer, tiveram que assinar isso com o Ministério Público do Trabalho, foram penalizados, né, com multa, com dinheiro, né, e eu coloquei isso na postagem do vídeo, para você, olha, então toma cuidado com o que você está divulgando e tal. Sabe o que a pessoa fez? Ela excluiu o meu comentário e manteve a postagem. Quer dizer, não faz ideia do que está fazendo. Né? Por que eu estou trazendo essas coisas aqui para essa entrevista? Né? Para essa nossa conversa? Por que eu estou trazendo isso para a nossa conversa? Porque a gente vê um nível de ignorância que o mercado tem a respeito dessa atividade, depois de todos esses anos. Né? Então, o padrão que hoje nós somos obrigados a respeitar, com relação ao padrão técnico, a capacitação e a certificação profissional, ela já existe desde 2014.
Né? Nós temos 7 anos de publicação disso e muita gente do mercado desconhece. Desconhece. Não sabe o que tem que cumprir, etc. e tal. Né? Então, assim, a gente quer que essa atividade ela evolua, que ela cresça, que ela ganhe mercado. A gente também vai ter que talvez se empenhar mais para conscientizar, né, o mercado como um todo, né, de que essa atividade existe e de que ela é regulamentada, que ela é normatizada aqui no Brasil e que é mandatório, né, é lei, deve ser respeitada.